uma honra muito grande. Só vou abrir um parênteses aqui, vou mexer num assunto que não é problema meu, mas depois vocês brigam com o pastor aí. Eu acho muito bacana o negócio de dízimo, né? Como é uma luta ainda, né? Como a gente ainda fica meio cheio de dedos para falar sobre assunto de dinheiro, dízimo e oferta, né? Minha esposa mesmo, você viu? Entrou na hora do dízimo, pegou a bolsa, onde é o banheiro, sumiu, só voltou depois que orou. Cadê o banheiro? Desesperado e não via a porta para lugar nenhum. Falei, sangue de Jesus tem poder, queima ela, Jesus. Aí acabou o dízimo, apareceu. O pastor acabou de orar, surge. Amém. Não fica acreditando não, hein? Falei, Jesus amado, que hora para sumir, né, cara? E saiu garrada com a bolsa. Falei, meu Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Glória a Deus. Brincadeiras à parte. Estou muito feliz de estar aqui com os amados irmãos. Tenho muito amor por essa igreja, pela vida do Paulinho. E, como eu falei, a gente tem saído muito pouco, né? Não é com medo de gripe, nada não. É porque a gente entende que é tempo de sair pouco mesmo. Tem uns irmãos que ficou até chateado com a gente, que a gente andou negando os convites. Aí teve irmão que chateou. Mas a gente precisa obedecer a Deus e ir só onde a nuvem for, né? Se a nuvem não for, eu vou ficar. E aí essa tarde aconteceu um negócio legal comigo a respeito de hoje. Falei, vou sentar para falar com Deus, né? Vou pregar na igreja dos outros, tem que representar. Vou falar com Deus, ver o que Deus quer. Aí peguei a Bíblia, todo gospel, pus uma calça. Fui para a igreja. Eu moro do outro lado da rua. O que separa a minha casa da igreja é uma rua. Moro no condomínio aqui, atravessa a rua é a igreja. Falei, mas eu vou para a igreja que é para ficar mais gospel. Fui para a igreja, peguei a Bíblia. Falei, vou lá buscar. Minha avó que dizia, vou lá, busca o poder de Deus, minha filha. Minha avó morreu falando isso. Tem que buscar o poder de Deus. Aí eu fui para a igreja e falei, vou buscar o poder de Deus. Quero saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Peguei a Bíblia, a mochila, costumo andar com mochila, que eu levo Bíblia, livro, caderno, iPad, papai, pus a mochila nas costas e fui. Aí cheguei, peguei a Bíblia, eu cumpro tudo um ritual, eu não tem jeito, tem coisa que para mim não muda. Peguei a mochila, abri a Bíblia, sentei, falei, Senhor, fala comigo. Qual é a palavra que o Senhor tem para esse povo essa noite, para nós essa noite? Abri a Bíblia, sabe aquele negócio assim, ó? Não, sério, parece piada, mas é verdade. Virei a cara para o lado, como todo bom pentecostal, fechei o olho e pá, abri. Êxodo 32, 33. Falei forte. Aí eu ouvi uma voz assim, ó, sem brincadeira. Eu quero que assumam responsabilidade. Ó o diabo, ó o diabo. Quando Deus vai falar, o diabo, cara, é terrível. Ele vai tentar tirar a sua atenção. Mas eu repreendo em nome de Jesus. E aí eu ouvi a voz, queridos. É por isso que eu tenho saído pouco. Mais ou menos perto do que a gente saiu, eu saio 20% hoje. Porque eu só quero sair se a voz disser. Vai. Tá. Aí eu ouvi a voz, eu quero que assumam responsabilidade. Aí eu falei com Deus, mas eu nem li ainda, né? Falei, Senhor, nem li. Aí a voz, eu quero que assumam responsabilidade. Falei, é isso, Senhor? Ele falou, é. Fechei a Bíblia e fui correr atrás de pipa. Falei, se o Senhor falou, é isso, não vou nem ler. Não é? Estou brincando, fui correr atrás de pipa não. Tava chuva, aí não dava para entender. Tava chovendo. Tá gravando isso? Não? Aí me rebenta, aí que dos 20% que eu saio, eu vou sair 5 agora.
Vou chamar esse à toa nada. Aí fui correr atrás. Aí estava chovendo, não deu para soltar a pipa. E eu fiquei com aquilo no meu espírito. Mas eu juro para vocês, sem brincadeira, eu fiz bastante piada já, vou parar agora. Não fiquei 30 segundos sentado. E eu falei, o chicote vai estralar, né? Porque quando Deus fala assim muito rápido, a coisa está bem definida para nós. Quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, é de verdade. Êxodo capítulo 32 e 33. Eu tenho alguns textos no meu coração. E aí, enquanto eu pensava nisso, eu meditava, eu já conheço os textos que nós vamos ler, você também já. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, essa é a palavra que eu queria que um pastor viesse pregar na minha igreja. Porque se eu falo isso que eu vou falar agora na minha igreja, graças a Deus que tem máscara hoje, né? Aí a máscara esconde as feições, esconde as caras feias que faz para nós. Fiquei pensando, essa era a palavra que eu queria que o pastor, se eu convidasse um pastor, eu queria que pregasse isso. Mas fica tranquilo, o Paulinho não encomendou essa pregação não, amém, querido? Não é encomendado não, até porque quando é encomendado eu cobro muito caro. É porque o Espírito Santo quer falar com vocês mesmo, quer falar conosco. É uma palavra para a igreja, não é para o fluir das águas. É para a igreja de Cristo, é para mim. O Senhor espera que seja um tempo para você que vai recomeçar. Ou para você que está começando, comece assumindo responsabilidade. Tipo, batendo no peito e sou eu. Tipo, olhando para os lados, sabe aquela coisa que o pai sempre espera do filho, mas que nunca acontece? Mais ou menos assim. Está lá a pia, na cozinha. Aí os pais já começam a dar risada, Deus começa a fluir de repente, né? Está lá a pia na cozinha. E está lá um filho em casa. 15 anos. Olha aqui o tamanho. 15 anos. O que você espera? Não, esse menino vai lavar esses 2 copos que tem aí. Ó, já estou ouvindo vozes. Deus está falando? Não. Aí o que o pai espera? Vai lavar, é ou não é? Aliás, foi ele que tomou água nesse copo, ou ela, vai lavar. E o menino passa para lá, passa para cá. Aí vai beber água de novo, pega um 3º copo. Olha, Deus está falando, irmã? Aleluia. Devia ter pedido o dízimo e oferta no fim, que quando Deus fala, os irmãos colaboram mais. Aí não, pega o 3º copo. E eu aprendi uma coisa, queridos. Deus ama todos igualmente. Mas Ele não se agrada de todos. Você sabia que Laodiceia foi uma igreja amada? Mas você sabia que ela foi abolida, foi cortada? Ela foi um candeeiro removido? Você sabia? O Senhor falou para ela assim, Laodiceia, eu te amo, mas eu tenho vontade de te vomitar. Agora não dá para rir, né? Laodiceia, eu amo você, mas eu tenho vontade de te vomitar. E se tem uma oração que eu tenho feito para Deus é, Senhor, não deixa eu ser o filho que o Senhor só ama, não. Oh, coisa triste é saber que Deus só me ama, mas não me aprova. Oh, coisa triste é saber que Deus me ama, mas eu posso ser vomitado. Isso é muito triste. E Laodiceia foi um candeeiro removido. A gente fica nessa coisa que Deus é amor, é ou não é? A gente fica nessa cena de novela que Deus é amor, imagina. Algumas coisas Deus não faz não, algumas coisas não acontecem não. Oi, Ele removeu Laodiceia. Tirou do mapa, aboliu. Eu te amo, mas eu quero te vomitar. E aí, queridos, nós precisamos ser estes filhos que fazem a seguinte oração: Senhor,
Me ame, mas também me ajude a lhe agradar, a agradar o seu coração, a deixar o Senhor satisfeito, a deixar o Senhor feliz, assim como o Pai também. Nós que somos pais e que somos filhos, eu sou pai e sou filho. Assim como os nossos filhos fazem também uma coisa que você respira aquilo, né? Você fala, meu Deus, você que fez. Aí ele diz, fui eu. Você nem acredita. Fala, parabéns, garoto. Eu sou pai de menina. Parabéns, menina. Você fica olhando e você fica satisfeito. Passou na pia, lavou os copos. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Chega a falar mistério. Que sejamos estes filhos que têm o amor do Pai, mas que também há aprovação. Amém? Vou falar uma coisa muito séria para vocês hoje. Se vocês não gravar nada que eu disser, grave isso. Jesus Cristo está voltando. E como dizia o nosso amado amigo Lucas, ele está chegando. Chegando é diferente de voltar, hein? Chegando pode estar na porta. Nós precisamos estar aprovados. E aí eu fiquei até surpreso e ao mesmo tempo assustado com a velocidade da resposta de Deus para mim nessa tarde. O que o Senhor quer falar com esse povo? Fale para eles assumir responsabilidade. Porque nós temos uma mania grande de transferir responsabilidade. Eu falei para vocês abrirem Êxodo 32, 33, mas vamos começar do fim. Seria o último texto que eu abriria, mas vamos ler o fim. Lucas 2 seria o meu último texto. Porque a gente tem uma mania terrível de transferir responsabilidade. Principalmente quando tem mais de um na casa. Quem tem mais de um filho sabe, né? O filho que tinha responsabilidade vai sempre jogar no outro que não tinha. Ou vice-versa. Não é? E lá onde a gente mora, tem um japonesinho bem de frente. A gente viu ele desde pequenininho, né, Su? Aí a gente faz até uma piada em casa. Quando era para alguém ter feito uma coisa, aí a gente coloca a culpa no japonês, que mora em frente. Ah, mas era para eu ter feito? Não, era para o japonês. Vocês não bateram lá, ele não veio para fazer. A gente, tadinho, desde pequenininho, que esse menino segura um BO que nem sabe. Aí a gente faz essa piada lá. Que nós temos uma mania terrível. Da hora. Temos uma mania terrível de transferir responsabilidade. Não pode. E você vai ver aqui em Lucas capítulo 2, o menino Jesus, versículo 39. Porém, tá baixo esse troço, hein, cara? Tem que erguer. Versículo 39, o menino Jesus no meio dos doutores. Eu não sou mais o mesmo, vou ter que pegar a Bíblia na mão. E quando eles iam para a festa, uma vez por ano subiam para a festa. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram da Galiléia, à cidade de Nazaré. E o menino crescia, aqui palavras a respeito de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Não só Jesus, como os pais, como os filhos de Deus, os servos. Eles subiam, não importa se Jerusalém estava abaixo de outras cidades. Sempre que falava que ia para Jerusalém, a expressão que se usa é subir. A forma que se fala é subamos. E eles iam de ano em ano fazer a festa. E eles iam cantando músicas e tocando os tamborins. Hoje me alegrei, vamos à casa do Senhor. E cantavam e brincavam, etc e tal. Versículo 41. Ora, todos os anos iam para lá. 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Olha aqui para mim. Era costume. Eles estavam acostumados a ir. 43. E regressando eles,
terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias, você reparou? Vocês repararam? 3 dias sem o menino de 12 anos. Eu tenho uma menina de 10 ainda. Às vezes ela dá uma sumidinha, até a mania feia, a gente vai no shopping. Às vezes ela esconde no meio das araras. E fica todo mundo doido, desesperado. Imagina 3 dias sem o filho perdido, sumido. Ah, deve estar com fulano. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Ah, deve estar com ciclano. Como assim? Deve. Não é uma coisa, é uma pessoa. Não deve estar. Você vê como nós temos a condição de perder situações importantes. E você vê qual o ambiente? O ambiente cristão. Você viu quem que eles perderam? Jesus. E vocês viram aonde que perderam Jesus? No ambiente cristão. E aí a primeira coisa que se faz é transferir responsabilidade. E o Senhor está falando para nós: assumam responsabilidade, não transfiram. É tempo de assumir. É tempo de dizer: sou eu. Eu o quê? Olha para o lado, querido. Olha para o lado. Sente a necessidade. Seja o filho que vê o copo sujo na pia e lava. Sem que o pai precise pedir. Seja o filho que vê a sala em desordem e ordene. Até porque, vou dizer uma coisa para os irmãos que eu digo lá em casa. Eu digo para as minhas filhas: se eu e a minha esposa partirmos para uma viagem e não voltarmos, de quem é a casa? Sua. Então já assuma a responsabilidade daquilo que já é teu. E sabe quando é que não assumimos responsabilidade? Quando somos meninos. Aí, segundo a Bíblia, comparados a escravos. Por quê? Porque não amadurece, é dono de tudo, mas não tem posse de nada. Por que não amadurece? Por isso que eu gosto de começar a pregação contando piada, que aí depois fica sério. Pelo menos já deu uma maciada, né? Que agora ninguém riu mais. E é capaz que até o final apanhe. Por isso que eu conto piada no início, que é para os irmãos ficar relaxados. Porque o assunto fica sério. Fica pesado. E aí perdemos Jesus. E vou falar um negócio para os irmãos que vocês não acreditam. Muitos lugares onde se fazem reuniões cristãs, Jesus está perdido há muito tempo dentro desses lugares. Andaram um caminho de 3 dias. 3 dias, deve estar com fulano. Negócio é o que eu tenho, o negócio é a alegria da festa. Eles estavam envolvidos na energia da festa, porque tem músicas. Pô, quem não gosta de música? Tem danças. Tem comida. Então a energia da festa, a energia das entradas e saídas, elas se tornam tão interessantes que nós perdemos Jesus dentro da festa. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Não vou dizer ainda não, vou dizer já. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Com quem que está ele? Deve estar com o ciclano. Não, era para estar contigo.
Você é o pai. Você é o filho. Você deveria ser o responsável. Não deve estar. Vamos ver. 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram, continuaram. Queridos, quando a gente perde a essência, a primeira coisa que faz, sabe o que é? Parar. Quando perdeu o rumo, puxa, Deus está falando comigo demais aqui. Quando perdeu o rumo, a primeira coisa que faz é para. Não se perde com a festa, não se perde com a música, não se perde com as danças, não se perde com o que se ganha, com o que se compra, com o que se vende. Não se perde porque ele está chegando, ele está às portas. Não se perde. Para o que está fazendo. Eles continuaram, 45. E como não encontraram, fizeram o que toda pessoa com juízo faz, mas devia fazer na hora. Sabe o que é? Versículo 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém. Muitos estão precisando neste tempo. E eu quero que os irmãos entendam que esta é uma palavra para nós aqui. Sim. É uma palavra para este contexto congregacional, da congregação. Sim. Mas é uma palavra para a igreja de Cristo. Vou dizer uma coisa para os amados irmãos com muito temor, tremor, respeito e responsabilidade. Muitos estão precisando fazer o caminho de volta e ver aonde é que perderam Jesus, porque a festa nos ilude, as músicas, as danças, o que se oferece, o que se promete, o que se espera. Meu Deus, olha que tudo isso aqui, Jesus já está a caminho de 3 dias para trás. Muitos estão precisando fazer o caminho de volta. Assumir responsabilidade. E aí voltaram para Jerusalém. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam aonde? O acharam no templo. E quando é que perde no templo, queridos? E como é que se perde no templo? Que nem o livro da lei, quando Josias, vocês conhecem a história? Josias fez a maior reforma já conhecida, uma reforma espiritual tremenda. Mandou reformar. Fez o que era justo aos olhos de Deus, diferente do que fez o seu pai. Mandou reformar, deu dinheiro, matou profetas que usavam o altar santo para profanar. Sangue que correu para todo lado, porque ele matou profetas que profanavam o altar. Aí ele deu dinheiro ao sacerdote, deu dinheiro aos homens e disse: reconstrua o templo. Escuta essa história. Na reconstrução do templo, o que acharam? O livro da lei. Queridos, perderam o livro da lei dentro do templo. A pergunta é: estava fazendo o que no templo? Que não estava agarrado com o livro da lei. Sabe quem achou? Sacerdote encontrou o livro da lei. Sabe o que ele deveria ter feito como sacerdote? Meu Deus do céu, fiquei aqui. Pegou o livro e falou: manda entregar para o rei, manda mostrar para ele o que eu achei. Ele era o sacerdote, cara. Devia ter agarrado o livro e dito: eu não largo nunca mais. Como é que se perde? Você vê, queridos, como a gente se perde. Como nós nos perdemos. Essa palavra está falando muito comigo. Se não servir para vocês, foi bom vê-los. Como a gente se perde, Paulinho, com a energia
Aí voltaram. E aconteceu que passados 3 dias no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando. 47, todos os que o ouviam admiravam. 48, e quando o viram, maravilharam, e disse sua mãe: filho, olha só, a transferência da responsabilidade. Olha o que a mãe dele disse: filho, por que fizestes assim para conosco? Você concorda comigo que era a mãe que deveria estar de posse de autoridade de uma criança de 12 anos? Dá a mão aqui, moleque. Não importa se era o Jesus. Era o filho da Maria e do José. Foi o José que criou o ambiente para que o menino crescesse. Dá a mão aqui, moleque, vem. Eu não vou te perder no meio da multidão. Mas não, perde, fica 3 dias perdido e quando o encontra, filho, por que você fez assim comigo? Transferência de responsabilidade. E eu vim aqui nesta noite para dizer para os amados irmãos, com muito respeito, com muito amor, tempo de recomeçar, amém. Vamos recomeçar como? Assumindo responsabilidades. Pastor, isso aqui eu faço. Por que você faz? Porque eu sei fazer. E o que você não sabe? Vou dizer para você o que você deve fazer com o que você não sabe. Fazer também. Até que você aprenda. Até que você adquira fibras. Como diz meu pai. Até que você agregue valor. Eu fazia uma coisa, agora eu faço 2. Não é meu chamado. Me cansa essas conversas. Não, isso aqui não é minha responsabilidade. Vou falar um negócio comigo que vocês vão ficar bravos, mas não estou nem aí. Os irmãos do louvor não veio para a intercessão. Por quê? Porque eu não sou da intercessão. Oh, Jesus, quando é que nós vamos crescer, Paulinho? Os irmãos da intercessão não veio no encontro de ensino. Por quê? Porque eu não trabalho na escolinha. Oh, meu Deus. Atos dos Apóstolos vai dizer, logo nos primeiros capítulos, e eu já disse isso aqui, que quando um se levantava para falar, os outros, sabe o que eles faziam? Ficavam de pé juntos. Só um estava com o microfone, mas os outros ficavam de pé juntos. Sabe para quê? Para endossar. Sabe aquele negócio? Eu não sei quem era briguento na escola. Meu Deus, mas eu apanhei na rua, hein? Apanhava na rua que dava gosto de ver. Aí vai lá o briguentinho. Quando a tropinha via que dava para encarar, o que a tropinha fazia? Ia atrás do briguentinho para endossar o briguentinho, né? Ia atrás. É isso que faziam os apóstolos. Um se levantava para falar, os outros ficavam em pé. É tremendo. Está duvidando? Vou ler de novo. Tem os irmãos com... Não precisa abrir não, precisa abrir não, que o nosso texto é outro. Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Vou repetir. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Quem estava falando era Pedro, mas os 11 estavam endossando em pé. Assim, ó. Com a mão para trás, que nós ficava assim com a mão para trás. Não era? Aqui, ó. Outro brigava na rua, que eu sei, brigava. Com a mão para trás, assim, ó. Quem estava falando era Pedro, mas eu... Endossando, cara. Não, mas não é meu ministério. Não. Isso aí o pastor falou que é do fulano. Oh, queridos, nós somos uma família. Vou falar um negócio pesado agora.
Se vocês não ficaram tristes comigo, vocês vão ficar agora. Vocês viram quantas pessoas importantes foram embora? Que o Senhor recolheu? Você já parou para pensar por que você ficou? Gente, eu vi gente indo embora que eu perguntei para Deus assim, por quê? Que o fulano foi embora e eu estou aqui. Porque eu considerava o fulano 1000 vezes melhor que eu. Eu falei com Deus, falei, Deus, eu só não vou dizer que o Senhor errou porque o Senhor não erra. Mas não teve quem conseguiu me explicar porque o fulano foi e eu fiquei. E não vão conseguir. Vocês viram quanta gente importante o Senhor recolheu? Que não tem explicação humana, cara. Não tem explicação que me convença o porquê que o Senhor me deixou. Fulano era bem melhor que eu, Paulo. Era um exemplo de santidade. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço meia e com o olho no céu para ver se tem pipa mandada. E você está aí sentado me ouvindo contar piada. Queridos, isso não quer dizer alguma coisa para você? Isso tem que querer dizer alguma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada que justifique a nossa vida ainda, se não for para cumprir a vontade de Deus. Queridos, não tem o que justifique a nossa existência nessa terra ainda, se não for para... Pode escrever, escreve que essa é bonita. Amanhã, quando o outro pregador vier, você repete isso aqui, que eu vi você repetindo do irmão ontem, então você repete isso aqui que eu estou falando agora amanhã. Escreve aí, não tem nada que justifique a nossa existência se não for para cumprir o propósito de Deus. Mas se for propósito eterno também fica bonito. Não tem, queridos. Por isso eu digo para você, não transfira responsabilidades. Assuma responsabilidades. Vamos mostrar aos céus com atitudes e não falando, porque lata vazia que faz barulho. A lata cheia, você bate nela, ela não faz. Vamos mostrar aos céus que nós estamos justificando a nossa existência com procedimentos, com atitudes. É tempo de recomeçar, aceito. Cai no meu espírito bem, mas vamos recomeçar assumindo, dizendo, deixa comigo, pastor. Dizendo, deixa comigo, família. Pô, mas você nem era, mas agora eu sou. Pô, mas você nem é da intercessão, mas agora eu vou ser. Quem não é do louvor, melhor não, que eu já vi cada um aqui, não derruba o culto. Mas a intercessão dá. Todo mundo pode orar, cantar já não. Aleluia. Tô brincando. Mas assume. Vamos evangelizar, vamos pregar, vamos orar, vamos visitar, vamos arrumar as cadeiras, vamos cuidar do zelo, vamos, sei lá o que nós vamos fazer, mas vamos fazer, queridos. Pois o tempo é de avanço. Tem mais 2 textos para ler e não dou conta. O tempo é de avançar. Mas justifique a sua existência. Vamos mostrar ao céu, Senhor, o Senhor não errou não. Eu fiquei. Se eu estou aqui ainda é porque o Senhor tem propósito com a minha vida, eu vou cumprir ele. Se eu fiquei é porque Deus nunca é. 2 coisas que Deus nunca faz, nunca erra e nunca perde. O Senhor não errou e não vai perder. A minha existência será justificada pela responsabilidade que eu vou assumir. Se não assumir até aqui, me perdoa, mas vou assumir daqui para frente. Não transfira para o coleguinha não. Já do lado,
o texto do lado. Tem um exemplo bom aqui no texto. Ah, não, estou em Atos. Não, volta para Lucas 2. Agora sim. Tem um exemplo bom, você vai ver que coisa linda. Tal de Simeão. Veja o que é assumir responsabilidade. É capaz que eu não chegue em êxito. Lucas 2, ainda, do ladinho, veja que coisa linda. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diga comigo, sobre ele. Aleluia, não é sob, é sobre. Tinha posse de Simeão. Preciso dizer uma coisa para os amados irmãos, a gente só vai conseguir pelo Espírito. É o Espírito que conduz. É o Espírito que dá jeito. Aquilo que você não dá conta, você já conseguiu, você já olhou para você e falou assim, meu Deus, isso aqui parece que eu não vou conseguir nunca. Você já teve essa impressão com algumas coisas na tua vida? Que você olhou e disse, isso aqui, você quer, mas você não consegue. É o tal do texto do apóstolo Paulo, né? O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, estou ali. E você queria fazer o bem, não consegue. Sabe por que isso? Eu vou te explicar. Tem uma resposta espiritual para isso. Sabia que é o próprio Deus que faz isso? Como assim, pastor? Todo mundo falando que eu tenho que alcançar, que eu tenho que não sei o que eu vou. Mas é o próprio Deus que não deixa propositalmente você tocar algumas coisas, não deixa propositalmente você alcançar algumas coisas. Sabe para quê? Para que você recorra ao Espírito. Eu fico olhando para coisa na minha vida hoje que lá atrás eu não consegui de jeito nenhum. E eu lembro que eu fazia orações assim, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E aí o Espírito Santo, sabe o que ele fez? Me ajudou. E aí eu percebi que eu só não consegui aquilo de forma humana, porque se eu conseguisse pelas minhas forças, eu ia ficar besta. E o Espírito Santo não divide, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Por isso que aí o texto faz mais sentido, o texto que diz, quando estamos fracos é que estamos fortes. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos é que recorremos ao Espírito. Normalmente quando há certa força ou certa habilidade em nós, nós temos a tendência de sair fazendo, sim ou não? Deixa comigo, não, isso aqui eu entendo, deixa comigo, opa, posso sentar, escolhe a cadeira aí, senta, deixa comigo, isso aqui eu entendo. Aí você faz e sai todo orgulhoso, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que na maioria dos casos nós somos mais fracos do que fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, mais fraqueza quando há sujeição nela. Toda fraqueza é para te fazer sujeitar e não te fazer envergonhar. Tô claro não? Tô claro? Tá claro? Vou repetir, toda fraqueza é para te fazer... Essa é boa, Paulinho, pode pôr aí, você repete amanhã. Toda fraqueza é para te fazer sujeitar e não te envergonhar. Aleluia. Vamos para o texto. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito. Olha aqui para mim. O Espírito Santo estava sobre ele. E quem revelou o que revelou a ele? O Espírito. Vamos continuar o texto. Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor.
e pelo Espírito foi conduzido ao templo. Você vê quanta ação do Espírito Santo, queridos? Para deixar claro que não somos nós. Para deixar claro que nunca é a gente. Para deixar claro que tudo que Ele faz e os seus maiores mistérios são derramados em vasos de barro. Sabe aquele barro que você pega e levanta a meia altura, solta, ele quebra, espatifa, espedaça no chão? Pois é em vasos de barro frágeis que Ele derrama o seu poder. Para quê? Para que a essência da glória e do poder seja dele e nunca nossa. E isso tem que falar amém quando a palavra é forte. Principalmente quando exalta Ele. E pelo Espírito foi levado ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo a lei, então Ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse... Olha o que Simeão disse. E só pode dizer isso aqui quem se move pelo Espírito. Na carne não tem condição de falar um negócio desse. 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Você vê a palavra de Simeão? Vou repetir. O Espírito, eu escrevi um troço aqui. O Espírito estava sobre ele. Aleluia. Foi-lhe revelado pelo Espírito. Foi ao templo pelo Espírito. E somente quando nos movemos pelo Espírito é que conseguimos tocar aquilo que esperamos. E o que é que Simeão esperava? O Cristo bendito de Deus. E aí ele chegou ao templo, quando os olhos dele viu, ele pegou o garoto no colo e disse: Senhor, pode me levar. Senhor, agora despede esse teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você vê a diferença de Simeão, que eu estou usando como um exemplo bom, e da mãe de Jesus? Cadê o garoto? Vocês viram ele por aí? 3 dias, perdemos Jesus na festa, perdemos Jesus na energia. Já Simeão, quando viu, se apropriou. Você vê a diferença? Que coisa linda. Simeão, quando viu, assumiu responsabilidade e falou: pode me levar. Uma vida esperando ver a salvação do Pai. E ele disse: agora os meus olhos viram. É que nós não lemos, mas aqui o texto diz, no versículo 33, diz assim: José e sua mãe se maravilhavam das coisas que Simeão dizia. Mas se você for a uns textos atrás e perceber, quando chegaram os 3 reis magos na estrebaria, onde Jesus estava, eles levaram ouro, incenso e mirra. E eles chegaram e disseram assim: nós vimos a estrela brilhando no oriente, nós viemos para adorar. E aí eles falavam aquelas coisas todas, e o texto vai dizer que Maria escutava o que eles diziam. Já Simeão diz que Maria e José se maravilhavam. É que como não estava no script, eu não anotei o texto. Senão eu mostrar, e vendo divulgar a palavra, e todos ouviram. Aqui.
capítulo 2, versículo 17. Eles estavam ali na estrebaria. Versículo 17 diz: e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos, escuta aqui, versículo 18. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo em seu coração. Você vê que Maria ficou na dela. Bonito, vocês estão falando coisa joia? Não, tá. Vou conferir no meu coração. Mas quando Simeão, que foi guiado pelo Espírito, se apropriou do menino Jesus no braço e disse: agora os meus olhos viram, aí é que houve uma admiração. Sabe quando é que de fato nós provocamos algo de verdade nas pessoas e nesta terra? Quando somos guiados pelo Espírito e nos apropriamos de fato deste Cristo vivo. Os reis magos contaram uma história bacana, bonita, não tinha nada de errado, mas não tocou Maria. Mas quando nós somos guiados, os outros se maravilharam. Maria não. Deixa eu analisar. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, queridos, é coisa tremenda que acontece. Quando nós assumimos a responsabilidade de não nos mover sem a presença do Espírito, queridos, quando Ele está sobre nós, quando o Espírito nos revela, quando o Espírito é quem nos guia, quando pelo Espírito nós nos apropriamos com verdade e com responsabilidade desse Cristo vivo, aí é que nós estamos cumprindo nosso papel nesta terra. Aí é que de fato todos, absolutamente todos que estão à volta param para ver. E aí Simeão me ensina também outra coisa: só pode partir quem soube viver. Aí é uma coisa que já não é tão boa de dizer. Porque muitos que partiram nesses dias souberam viver, mas infelizmente muitos não. Estamos sabendo viver com responsabilidade? Que horas que acaba aqui? Quanto tempo? 9h20, acabou, né? Cheguei no meio. Na próxima a gente acaba. Assuma responsabilidade, assuma compromisso. Correndo, 5 minutos. Êxodo 32. Não vou embora sem desenrolar o manto todo, não. Êxodo 32. Assuma responsabilidade. Primeiro vai no 20. Eu consigo fazer tudo em 5 minutos. Vai no 20. Quero só mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês não fazer igual. Amém? Exemplo ruim. Amém? Não façam o que vocês vão ler aqui agora. Está lá Moisés no monte. Capítulo 20. Recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. Recebeu. Versículo de 18. 20 e 18. E todo o povo viu os trovões. E os relâmpagos. E o sonido da buzina. E o monte fumegando. E o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E aí disseram para Moisés assim: ei! E disseram a Moisés: fale tu conosco. Não fala Deus com a gente não. Fale tu conosco. E ouviremos, e não fale Deus, para que não morramos. E Moisés no versículo 20 diz: ei, calma. Aquieta, moço, calma. Versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais,
Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mas o povo assusta quando o vento passa e gera trovões e sonidos. Gente, nós não apavoramos nesses últimos 2 anos? Não teve, tem gente que está trancada até agora dentro de casa, apavorado. Porque quando o monte fumega, a gente apavora. E a gente sempre quer transferir. Moisés, fala você comigo. Fala você, eu não vou chegar perto de Deus, não. A gente quer sempre transferir responsabilidade. Fale tu. E Moisés, calma. Deus só está provando os nossos corações. A expressão é essa, meu Deus. Vamos assumir, queridos. Vamos ouvir a Deus. 32, corre. E aí está lá. Aí no 32, o Senhor fala com Moisés assim, ó, corre lá que esse teu povo, como você demorou aqui, eles acham que está demorado, fizeram um bezerro de ouro, foi aquela festa toda, aquela coisa toda, aquela maldade toda, e o Deus falou, corre lá e desce que o teu povo já se desviou. Ficaram sem o líder espiritual, não houve quem vestisse a camisa. A expressão é essa, misericórdia. Cadê o Paulinho que não veio no culto hoje? Cadê o líder do ministério tal? Cadê a intercessão? Irmão, não está vendo nenhum intercessor? Sabe quem ele é? Tu. Me lembra de Ageu. Quietinho lá no palácio. Chega o seu irmão Anani. Ageu pergunta. Existem duas verdades em uma pergunta. 2 realidades quando se faz uma pergunta. Ou se faz para assumir responsabilidade, porque quando você pergunta você se torna responsável pelo que está ouvindo. Ou é fuxiqueiro. Como diziam os mais antigos, mexeriqueiro. Ageu pergunta, o que acontece com os nossos? E o seu irmão Anani fala, olha, dos que sobraram estão em grande desprezo e miséria. O texto diz que Ageu se sentou e chorou por alguns dias. Mas depois de chorar, sabe o que Ageu fez? Se levantou a favor de seus irmãos. E a Septuaginta chama Ageu de eunuco. E não de copeiro. Eunochos e oinochos. Houve um problema de tradução. A Septuaginta o chama de eunuco. E o texto diz que Ageu intercede pelo povo. Só quem intercedia era sacerdote. O texto diz que Ageu entrou no templo. Só quem entrava no templo eram homens inteiros. O texto ensina para nós que nasceu o sacerdócio no meio da crise. No meio da crise nasceu um homem responsável que assumiu a responsabilidade pela sua casa, pela sua família e pela sua congregação. Assuma a responsabilidade, queridos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Perdão, Neemias. Ageu é outra conversa. Neemias. E aí o capítulo 33 de Êxodo, você não precisa abrir. Vai dizer aqui, e Deus falou, corre lá que o seu povo se desviou. No versículo 2 do 33 diz, eu enviarei um anjo diante de ti. E os lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus. Deus falou com Moisés assim, eu vou levar vocês à terra que eu prometi, porque eu prometi. O 33, 2. Eu vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês. Queridos, vamos combinar um negócio?
Para muitos de nós da igreja da atualidade, um anjo estava de bom tamanho. Sim ou não? Para muitos de nós dessa igreja atual, se falar que está vendo um anjo e ele vai te dar um negócio, você já começa a rodar. Que pentecostal roda. Estou vendo aqui um anjo, varão. E esse anjo vai te dar uma bênção. Você já começa com os tiques. Você dá risada, eu sei como é que é. Lá na igreja é tudo pentecostal. Se falar que tem anjo dando as coisas, mano, já aparece, já começa a dar aquelas entortadas. Vocês não entortam? Não, nós entorta. Para muitos um anjo está ótimo. E o Senhor falou assim: eu vou te levar para a terra porque eu prometi. Mas você deve, de todas as responsabilidades que você deve assumir, vou te falar a mais preciosa da noite. Você deve assumir a responsabilidade que está no capítulo 33, versículo 15. Moisés respondendo ao Senhor. Tem toda uma história aqui que dá para mais 1 hora de ministração. Mas o versículo 15, Moisés assume uma responsabilidade tremenda que diz: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fiquem satisfeitos com anjos. Não fiquem satisfeitos com bênçãos. Não fiquem satisfeitos com coisas administráveis, corrompíveis, que se perdem. Que sejamos uma igreja que só se satisfaça da presença do Senhor. Aleluia! Erga suas mãos aos céus e diga comigo: nós seremos. A máscara atrapalha, diga mais forte: nós seremos daqueles que só se satisfazem da presença do Eterno. Repete comigo: da presença do Eterno. Aleluia! Vamos assumir esta responsabilidade. Senhor, eu não quero anjo. Anjo é bom, anjo é bom. Vai me fazer chegar? Vai me fazer. O Senhor vai me levar para a terra? Vai. Vai tirar os jebuseus, os cananeus? Vai. Mas a pergunta é: o Senhor vai? Eu não vou, Moisés. Pois eu também não vou. Eu fico aqui nesse deserto. Porque eu só quero ir aonde o Senhor for. Eu só quero fazer o que o Senhor fizer. Eu só quero falar o que o Senhor falar. É esse o povo que o Senhor está à procura nesses dias. É para recomeçar? Então vamos. É para começar? Então vamos. Mas que seja assumindo responsabilidades. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Erga suas mãos aos céus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite como um povo responsável, que assume responsabilidades. Eu não quero nem saber quem era o turno, eu vou cumprir ele. Eu não quero nem saber quem estava na escala, eu estarei lá. Eu não quero nem saber quem vai pegar o microfone. Eu estarei de pé endossando, porque eu sou daqueles que assume responsabilidade. Eu não quero nem saber se hoje não era o meu dia. Estarei lá. Pois Zacarias tinha tudo para ter ficado em casa, mas ele foi assumir o seu turno. Sua mulher era estéril. Ele tinha todos os motivos do mundo para mandar um zap e dizer: eu não vou. Mas ele foi. E quando chegou lá, tinha um anjo na beira do altar, na ponta do altar, o esperando. E a sorte dele foi mudada porque ele honrou,
porque ele estava, porque ele assumiu responsabilidade quando todas as coisas diziam o contrário para ele. O sacerdócio de Zacarias encerraria nele, porque sua mulher era estéril e o sacerdote passava de pai para filho. Mas ele assumiu responsabilidade. Ele disse: tenho todos os motivos do mundo para não estar, mas eu estarei. Tenho todos os motivos do mundo para não ir, mas eu irei. Tenho todos os motivos do mundo para não fazer, mas eu farei. E haverá sempre um anjo na ponta do altar te esperando, porque o nosso Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Eu profetizo sobre esta casa que todas as vezes que houver compromisso neste lugar, responsabilidade neste lugar, haverá consequentemente sempre um anjo na ponta do altar. E esse é o anjo do Senhor, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu declaro que esta é uma congregação que o Espírito Santo de Deus está sobre vocês. Ele se revela a vocês e ele guia vocês. No nome do Senhor Jesus eu declaro esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.